Olá, meu nome é Pedro Mendes e eu sou especialista de produtos aqui na Arcitec. Nessa série de vídeos que eu vou apresentar para vocês, eu vou falar sobre o básico de teoria de fibra ótica, para que a gente entenda os resultados que o TDR mostra. Depois eu vou mostrar o TDR da Viável para vocês entenderem as características. Depois eu vou falar sobre a configuração do equipamento para os testes do dia a dia. Vou mostrar um passo a passo de como que a gente configura. E por último, eu vou responder algumas perguntas frequentes relacionadas às dificuldades que a gente encontra em campo. Tá ok? Então essa é a minha série de vídeos relacionados ao treinamento de OTDR. Eu vou apresentar para vocês o conceito básico, né, de fibra ótica, depois a gente vai conhecer o equipamento, fazer algumas configurações do OTDR e já praticar, tá certo? Então, aqui em conceitos, eu tenho o espectro de luz, né? O que acontece? Como a gente trabalha com fibra ótica, que é o nosso meio de transporte, e a luz é o nosso material transportado, né? Nossa informação, então, a gente trabalha aqui com espectro de luz. A gente tem a parte visível do espectro de luz, onde ele vai de 400 nanômetros até 760 nanômetros. Então, quando a gente trabalha com aquela caneta de luz visível, né, a vermelha, ela está no espectro perto dos 680 nanômetros. Então, ela está nessa faixa aqui, nessa região. Quando a gente trabalha, né, com aquela canetinha de luz visível verde, que ela é até proibida pelo alcance dela, né? Então ela está aqui no espectro mais ou menos perto do 560, tá ok? A gente tem o espectro não visível, que seria o raio-x, então são esses espectros mais baixo aqui. E a gente tem o infravermelho, que é toda a nossa área de telecom. Então, para quem já trabalha com telecom, a gente tem os comprimentos de onda para multimodo, que é 850 nanômetros. A gente tem o comprimento de onda para monomodo, que seria o 1310, 1550. Para o DWDM, a gente tem a banda C, a banda L, né? Então, a gente tem ali toda uma faixa de espectro para trabalhar, ok? E a luz, ela se transporta como na nossa fibra, né? Ela é emitida na extremidade da fibra e ela vai refletir ao longo de todo o seu trecho para chegar do outro lado, transmitindo o sinal que a gente quer. E a fibra, ela é constituída como? Ela tem um núcleo, que é totalmente maciço de fibra, de vidro, tá? Ela tem a casca, que é do mesmo material do núcleo, só que dopado para que ele tenha uma diferença no índice de refração, tá? Então, o material ele é parecido, mas ele tem uma diferenciação. Essa diferença no índice de refração vai permitir que a luz faça esse reflexo aqui nas extremidades do núcleo, tá certo? E a gente consiga transitar a informação para lá. E a gente tem o revestimento primário, que seria o acrilato, que para quem trabalha com máquina de fusão, a gente remove o acrilato para fazer a fusão da fibra, tá ok? Depois, aqui está um exemplo de como que seriam os dois tipos de fibra mais comuns que a gente utiliza no dia a dia, né? Então, o monomodo, que para vocês é praticamente, para o FTTH é praticamente 100% da aplicação em monomodo, e a gente tem o multimodo para quem trabalha com data center, que aí a gente tem uma aplicação um pouco mais estrita, né? Mais justa quanto à distância total de uso, tá ok? E qual que é a diferença entre esses dois tipos de fibra? É o núcleo. Então, na fibra multimodo, a gente tem um núcleo bem mais alargado e ele está na faixa dos 600 não, desculpa, dos 62,5 micrômetros. Então, o núcleo tem esse diâmetro de 62 micrômetros, eu também tenho alguns de 50 micrômetros, e o diâmetro da casca, ele é 125 micrômetros. Então, ele está aqui, essa relação. Já quando a gente fala de monomodo, a relação ela é bem diferente, né? Eu tenho aqui 8 micrômetros de diâmetro do núcleo e 125 micrômetros do diâmetro da casca. Então a luz ela transita bem específica aqui no nosso núcleo, tá certo? E aí a gente tem o nosso OTDR. Como que o nosso OTDR funciona, né? Ele funciona utilizando um fenômeno de dispersão que a gente chama de retroespalhamento de Rayleigh. Esse retroespalhamento, o que ele é? Ele é praticamente cada partícula de vidro da fibra vai espelhar a nossa luz emitida ali. E aí, esse fenômeno né, vai gerar uma atenuação média para a gente na nossa fibra. E também vai permitir que a gente alcance longas distâncias, tá certo? Então, o que o OTDR faz? Num único lado da fibra, o OTDR vai emitir a luz e ele vai usar esse retorno de luz que é incidido na partícula de fibra para fazer a medição. Então, o tempo que ele demorar
versus a velocidade da luz, versus o índice de refração do material, vai permitir com que a gente consiga entender qual que é a distância da nossa fibra, qual que é a distância do nosso rompimento ou do nosso evento que ele está presente ali na fibra, tá certo? E aqui a gente pode ver exatamente isso, ó. Esse é um gráfico de atenuação média em função do comprimento de onda. Então, cada comprimento de onda vai ter uma atenuação em decorrência desse espalhamento de Rayleigh. Então, aqui a gente tem a luz incidente, ela bate na partícula de vidro e ela se espalha para todas as direções. E seu retorno é 0,00001% da luz incidida. Então, ele vai devolvendo um pouquinho dessa luz que eu mandei para o meu emissor. Então, através disso, eu consigo fazer a medição do meu TDR, tá ok? E aqui eu tenho uma tabelinha típica de atenuação média, né? Que é uma informação bem importante para a gente, para poder entender qual que é a distância que eu consigo alcançar com essa fibra e esse comprimento de onda. Por isso que cada comprimento de onda na minha fibra ele é importante, porque se eu fizer um teste com 1310, eu tenho uma atenuação média aqui de 0,35 dB numa fibra G652, que é a fibra que a gente utiliza normalmente. Então, essa atenuação média vai permitir que a cada 1 quilômetro de fibra eu tenha 0,35 dB de perda. Já para o 1550, a cada 1 quilômetro eu perco 0,20 dB de potência, tá ok? Então, isso daqui são as minhas perdas típicas. Depois, eu também tenho os splitters, para quem trabalha com FTTH, com redes GPON, né? Então, cada splitter vai ter uma atenuação média aqui, que está nessa tabelinha aqui. Depois eu vou explicar um pouco mais para vocês mais à frente, tá bom? Mas é só para entender que, por conta desse espalhamento de Rayleigh, a gente consegue fazer o uso do TDR, mas a gente acaba tendo um limite de alcance da nossa fibra. E aí, quando a gente fala de OTDR, né, a gente está trabalhando aqui com a curva de OTDR para a apresentação de vocês. Então, o que acontece? Nessa curva de OTDR, eu tenho alguns eventos que eu posso encontrar ao longo dessa fibra. E esses eventos eles podem ser categorizados como dois tipos: o evento reflexivo e os eventos não reflexivos. Nos eventos reflexivos, eu encontro esse pico de retorno de luz. Já nos eventos não reflexivos, eu já não tenho esse pico de retorno de luz, tá ok? E aí eu vou explicar para vocês qual que é a diferença de cada um desses eventos. Quando a gente fala de luz, né, a luz ela está atravessando dentro do meio vidro. Quando a luz ela muda esse ambiente, ela sai do vidro, ela entra no ar, o que acontece? Eu tenho mudança de meio. E aí gera-se um outro fenômeno que é a refração. A refração é a mudança da direção da luz por conta do material que ela encontrou ali. Então, naquelas experiências que a gente costuma ver, né, na internet, é quando a gente coloca um lápis dentro de um copo com água, né? O lápis ele fica deslocado. E esse deslocamento é justamente devido à refração. Então, o que acontece? A luz ela vinha caminhando, quando ela bate na água, ela se desloca e gera aquele desvio de imagem, tá ok? No OTDR, o que acontece? A luz ela vinha caminhando, retornando linearmente ao longo do trecho de fibra. E, de repente, o que acontece? Ela encontra um conector. O conector, ele nada mais é do que duas partes de fibras conectadas mecanicamente. E aí, eu não tenho mesmo com a melhor precisão, eu vou ter mudança de meio, que é o vidro, o ar e o vidro. Então, quando eu encontro o ar, né, o que a luz faz? Ela retorna mais luz naquele ponto. Esse retorno de luz excessivo, ele gera esse pico de luz aqui, tá ok? E para um evento de curiosidade, quanto maior essa reflexão, mais aquecimento eu gero nesse ponto. Por isso que reflexão não é legal. Vou explicar mais para frente também, mas é importante a gente saber que reflexão, ela existe, mas quanto maior a reflexão, pior vai ser para mim aqui na minha conexão, e isso vai me gerar problema também na medição ou no meu próprio sistema, tá ok? Então, onde eu vou encontrar eventos reflexivos? Em conectores e no meu final de fibra. A diferença entre um conector e o final de fibra é que depois do meu conector, eu vou encontrar a linearidade de novo de retorno de luz. Já no final de fibra, como é um fim de fibra ou um rompimento, eu não vou encontrar mais vidro. Então, o que vai acontecer? Vai gerar-se um ruído.
Então, depois desse evento reflexivo, eu vou ter ruído aqui ao longo da minha fibra, tá certo? Ao longo do meu teste. Então, isso indica para mim o meu final de fibra. Já para os eventos não reflexivos, o que acontece? A luz está transitando aqui, só que ela encontra uma dificuldade para passar naquele meio, ou ela se dispersa da minha fibra. Então, numa fusão ruim, onde há um deslocamento do núcleo da fibra, o que acontece? A luz ela vai se perder aqui nessa parte. E ela se perdendo, eu vou perder potência de sinal. Se eu tiver uma torção na minha fibra, a luz ela vai escapar para fora da minha fibra e ela não vai voltar para o emissor. Então, eu também vou gerar aqui um evento não reflexivo, uma atenuação na minha fibra, tá certo? Bom, além desses eventos, né, que são os mais comuns a gente encontrar, que seria o conector inicial, seria uma fusão ou uma macrocurvatura, conectores aqui no meio do trecho e o final de fibra, a gente pode encontrar alguns outros eventos, tá? Então, a Viável ela disponibiliza uma lista, né, de eventos que podem aparecer no nosso OTDR. Então, aqui eu segmentei aqui cada um desses eventos. Então, a gente tem as macrocurvaturas, tem eventos fantasmas, tem evento do tipo ganho, evento de conector de fibra, tá? A gente tem evento como uma emenda de fusão, uma emenda mecânica e até mesmo o final de fibra, tá ok? Então, esses são todos os eventos que a gente vai encontrar no nosso OTDR. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles para que a gente tenha um entendimento legal aqui, tá certo? Então, a macrocurvatura, o que significa? A macrocurvatura, ela é quando a gente tem o nosso, a nossa fibra e ela tem alguma coisa marcando ela, seja uma dobra, né, além do limite de angulação da fibra, ou então eu tenho ali um esticador puxando a fibra além do que devia, eu tenho uma fita Hellerman puxando e estrangulando a fibra ali, dando uma diferença na passagem do meu sinal, tá certo? E aí, como que a gente identifica isso com o TDR? O nosso TDR ele tem capacidade de fazer testes em dois comprimentos de onda. Então, o OTDR vai executar um teste em 1310 nanômetros, depois um teste em 1550 nanômetros. Essa diferença de comprimento de onda, ele vai dar também uma sensibilidade diferente. Então, o que acontece? Em 1310, o nosso teste vai perder menos potência naquela região onde tem a macrocurvatura. Já em 1550, na mesma região, eu vou perder muito mais potência. Imaginando aí um exemplo hipotético, né? O 1550 seria como um caminhão grande e o 1310 é como um carro. Os dois andam na mesma velocidade. Só que o que acontece? Se eu tenho uma estrada e de repente eles estão andando exatamente na mesma velocidade e eu tenho uma curva. Essa curva ela é bem aberta, então tanto o carro quanto o caminhão eles vão passar tranquilamente nessa curva sem perder nada. Já numa curva um pouco mais acentuada, o carro ele vai se sair bem, mas o caminhão já vai começar a derrapar parte do caminhão ali na curva, porque ele mantém a velocidade o tempo todo. Se eu fizer uma curva mais acentuada ainda, o carro já vai começar a dar uma derrapada, então eu vou perder potência ali no meu carro. Já para o caminhão, é capaz até que ele tombe. Então, o que acontece? Quanto mais acentuada é a curva, a macrocurvatura ou o impedimento da passagem de luz, mais sensível vai ser para os comprimentos de onda maior, como o 1550, o 1625 ou o 1650, que são os comprimentos de onda de manutenção, tá certo? Então, quando eu faço um teste duplo, eu vou ter essa diferenciação aqui. Então, o OTDR vai ser capaz de dizer para mim, neste ponto aqui não é uma fusão, e sim uma macrocurvatura, tá ok? Já no evento fantasma, o que acontece? O TDR ele emite luz e determinada potência de luz vai fazer com que, quando essa potência de luz elevada bata num evento reflexivo, né, num conector muito sujo ou num final de fibra, vai gerar esse pico de luz e esse retorno de luz, por ser uma quantidade de potência muito elevada, ele vai gerar reflexos espelhados. Então, ao longo da minha fibra, né, do meu teste de fibra, ele vai aparecer ali repetidas vezes com a mesma distância. Isso o meu OTDR identifica, esses ecos, né, de reflexão, e ele consegue falar para mim, olha, isso daí não são conectores, são eventos fantasma. Então, para a gente tirar esses eventos fantasmas, o que a gente vai precisar é
diminuir a potência de luz ou do teste OTDR ou gerando uma atenuação naquele ponto, já que eu preciso fazer aquele teste. Então, se eu tenho uma reflexão muito grande, né, por conta de uma conexão PC, vou explicar depois sobre os polimentos, o que vai acontecer? Essa reflexão vai gerar reflexos de luz. Então, eu vou lá e diminuo a potência naquele ponto e eu vou conseguir um teste de OTDR sem esses reflexos, tá ok? Já o ganho, o que acontece? Numa fibra, né, numa rede de fibra, muitas vezes a gente tem que mudar o tipo da fibra que a gente está trabalhando em determinados pontos. Então, eu estou trabalhando com uma fibra, né, num trecho bem grande, e aí eu vou entrar dentro de uma sala de equipamentos, dentro de um cliente, e aí eu mudo esse tipo de fibra. Ou às vezes eu mudo de fabricante. Houve um rompimento, eu precisei trocar a fibra, não tinha fibra daquele fabricante que eu usei para fazer o lançamento da fibra, então eu mudei o fabricante. E diferentes fabricantes, às vezes, eles têm o diâmetro um pouquinho diferente entre si. Então, um fabricante, por exemplo, Prisma e o outro Furukawa, o diâmetro pode não coincidir, então um vai ser maior que o outro. Então, nesse ponto que o diâmetro é diferente, para eu caminhar do menor para o maior, eu tenho uma sensação de ganho, porque a luz ela vinha caminhando nesse tamanho e de repente ela se alarga por conta da minha mudança de núcleo. Então, me dá a sensação no teste de OTDR que eu tive um ganho. Então, em vez de ficar um degrau para baixo, eu vou ter esse degrau para cima. Só que, quando eu fizer o teste no sentido inverso, como o meu núcleo ele é maior e de repente ele encontra um núcleo menor, então parte da luz vai escapar para a casca. Então eu vou perder luz no meu retorno de luz. E o que vai acontecer? Se eu fizer um teste de A para B e de B para A, quando eu fizer a somatória do ganho mais a perda e dividir por 2, o resultado sempre vai ser uma perda. Então, por mais que eu tenha um ganho, né, falso na ida, no conjunto total eu estou tendo uma perda, tá certo? Outro tipo de evento que eu encontro são os conectores, tá? Então, como eu tenho duas partes de fibra sendo acopladas ali e se coincidindo, eu tenho o meu conector, tá certo? E a perda do conector ela é comumente avaliada em meio dB, tá? Então, essa é a perda por inserção esperada de um conector. Hoje em dia, a gente tem conectores de melhor qualidade, a gente consegue encontrar até menor perda por inserção, mas a perda esperada normalmente é 0,5. Já a emenda de fusão, né? Se a emenda ela não for muito bem feita, se eu tiver problema, seja no meu tubete, na contração do protetor de emenda, seja na própria fusão que não alinhou direito, o que vai acontecer? Eu vou ter essa perda, então eu vou ter esse degrau acontecido aqui por conta de uma fusão ruim, tá certo? E a fusão, a perda, né, de uma fusão, ela é esperada ali 0,1 dB, 0,2 dB no máximo, tá ok? Não mais que isso. Então, se eu tiver mais perda do que isso, eu tenho que avaliar se ali naquele ponto eu estou tendo uma diferença de fibra, de tipo de fibra, que num lado está tendo ganho, no outro está tendo perda. Nesse ponto, eu nunca vou conseguir uma emenda de fusão 000. Então, eu tenho que conseguir o melhor valor. Agora, se as fibras são iguais, é a mesma fibra, eu estou lançando um cabo, então a fusão é para ela nem aparecer no meu TDR. Porque quando eu derreto a fibra na fusão, eu praticamente deixei ela como sendo a fibra de fábrica, tá certo? Emenda mecânica, né? Às vezes a gente precisa daqueles emendadores mecânicos, que é um tubetezinho que a gente coloca as duas partes de fibra. Ele tem um gel casador de impedância não, de índice de refração, e esse gel casador ele vai minimizar essa reflexão que acontece aqui, tá certo? Mas ela ainda vai estar presente. E depois eu faço a união das duas partes ali, prendendo, fixando, mas de qualquer jeito eu não faço o derretimento do vidro, então eu sempre vou ter uma conexão mecânica ali, certo? E as extremidades ou final de fibra, se houver um rompimento, a fibra deixa de passar, a luz deixa de passar na fibra de vidro e fica no ar. Se houver o final mesmo para uma conexão de equipamento, ela deixa de encontrar o vidro para encontrar o equipamento também, tá certo? Então, nesse ponto aqui, eu tenho meu final de fibra. Agora eu vou apresentar para vocês o OTDR. Então, o OTDR da Viave, ele é deste tamanho aqui, tá? Ele é bem levinho, bem pequeno. E aí, o que acontece? Eu consigo, com esse OTDR, né,
fazer o transporte dele. Ele vem com uma case, um estojo para a gente colocar no pescoço. Ele é bem portátil, bem leve. Ele tem tela touch, então quando eu mexo aqui no OTDR, ele responde muito bem, tá certo? E ele possui aqui a característica visual dele. Vou mostrar para você, vou mostrar para vocês aqui as imagens do OTDR, depois eu vou e transporto direitinho aqui para vocês irem vendo, tá certo? Então, esse OTDR aqui, ele é com duas portas, então eu tenho aqui a porta APC Live e a porta APC, que eu vou explicar para vocês a diferença, tá, entre eles. Eu tenho aqui duas portas USB para eu fazer o transporte das informações, tá? Algumas versões vêm com o VFL acoplado no OTDR, nem todas as versões vêm, tá? Então depende do momento da aquisição, se ele vem ou não acompanhado do VFL, ok? Essas duas portas, tá? Ela tem conexão SC-APC. E aí, dentro do OTDR, como que funciona, né? O OTDR ele possui dois lasers, e esse laser eu tenho o 1310 e o 1550 acoplados na porta APC. Então o meu OTDR ele vai fazer o seguinte, ele vai emitir a luz e o retorno de luz vai entrar no detector. Então o OTDR ele só tem um único detector. Esse detector tem função de fazer medição de potência, fazer teste de OTDR, ele é tudo, tá certo? Então vamos lá. O meu OTDR ele vai emitir 1310 e o retorno vai entrar no detector. Depois ele vai fazer um teste 1550 e o retorno vai entrar no detector. Se na minha rede ela tiver já um sinal, tá? Seja de 1490 ou 1550 ou mesmo 1310, o que vai acontecer? A luz, quando ela voltar à luz de teste, ela vai se somar à luz que já estava na fibra e vai entrar no detector. E dependendo da potência de luz que entrar no meu detector, ele tem um limite de recepção, ele pode queimar. Então, para proteção do meu OTDR, não é recomendado fazer testes em redes ativas na porta APC, porque o que vai acontecer? Se eu tiver uma potência de luz elevada, eu vou danificar o meu equipamento, tá ok? Então, a gente utiliza a porta APC Live para testes em redes com fibra ativa. Outro problema que a gente pode encontrar também fazendo testes numa rede ativa sem a porta filtrada, o que é? Numa rede FTTH, a nossa OLT, que é um instrumento de rede que fica lá do outro lado, né? Ela está esperando o 1310. Se eu fizer um teste em 1310 e mandar essa luz lá para a minha OLT, ela vai receber esse sinal, vai identificar que é só ruído, porque não tem IP, não tem protocolo, não tem nenhuma informação ali de validação, e aí ela vai fechar a porta da minha PON. E isso, o que vai acontecer? Um cliente, uma OLT, né, ela tem numa porta PON até 128 clientes. Então eu estou fazendo o teste para resolver o problema de um cliente e a minha OLT fecha a porta e eu comecei a impactar agora 127 clientes a mais, tá certo? Então por isso que é importante eu ter um OTDR para fibra ativa, tá? Um OTDR que testa redes ativas. Por quê? Porque ele vai emitir o teste em 1625 ou 1650, vai mandar na porta APC Live, que é a porta filtrada. Esse retorno de luz vai vir aqui e, dependendo da luz que eu tenha no meu sistema, ela vai ser filtrada por esse filtro e nesse filtro aqui ele vai entrar a potência de sinal dentro do meu detector, só a potência de teste. Então não vai queimar o meu TDR, eu não vou mandar uma potência de luz que é num comprimento de onda que a minha OLT está esperando, e aí eu consigo fazer o meu teste tranquilamente, tá certo? E aí, aquele único cliente que está aberto lá porque eu estou fazendo o teste, é só ele que vai estar sem sinal. Os outros 127 vão continuar operando normalmente, tá certo? E aí, eu comentei bastante com vocês de conexão, de conector, né? Então, eu vou explicar um pouquinho da parte de conector de fibra ótica para que vocês entendam o que é e qual a importância de se manter o nosso conector ali bem limpo, bem preservado e ter bastante cautela no uso dele, tá certo? Vou falar isso no próximo vídeo. Bom, os conectores de fibra ótica. Como que eles funcionam e por que eles existem, né? Então a gente tem aqui o corpo e o ferrolho, que são as duas partes integrantes do nosso conector de fibra ótica. Por quê? Porque a nossa fibra,
ela tem um diâmetro de 125 micrômetros quando está na casca. Imagina se a gente tentasse alinhar na mão, não ia conseguir, né? Então, o que que a gente tem? A gente tem o corpo, tá, do conector, que vai ser o tipo de conexão que eu vou fazer. Se é no equipamento que precisa de conexão rápida, se é no equipamento que precisa de precisão e estabilidade. Então, eu tenho vários tipos de corpo para isso. O ferrolho, ele acomoda tanto a fibra, tá? Como faz a conexão. E essa fibra, eu só tenho a casca e o núcleo, tá ok? Então, vamos lá para o próximo slide. Aqui são vários tipos de conector de corpo de conector de fibra, tá certo? Então eu tenho o SC, que é o de engate rápido, eu encaixo e desencaixo com muita facilidade. Eu tenho o ST, que era muito utilizado nas fibras multimodo, porque encaixo e travo ele evita ali que eu puxe e acabe sacando a fibra, né? Eu tenho o FC, que era para gerar bastante estabilidade, então ele tinha um chanfro, eu encaixava, travava e a fibra não saía de jeito nenhum, tá? Depois, na Telefônica, foi desenvolvido o E2000, que ele é para proteção da tampa aqui, ele tem uma tampinha para proteção do ferrolho. O LC, que foi desenvolvido com a mesma ideia do encaixe rápido, mas com uma ocupação de metade do SC. Então, a ocupação que eu tenho do SC, eu consigo colocar dois LCs juntinho, tá certo? Então, cada conector, cada corpo tem a sua aplicação. E aí eu tenho diversos modelos diferentes. E aí você pode ver que os modelos eles se repetem em cores diferentes, né? Aqui eu tenho o SC azul, o SC verde, eu tenho o LC azul, o LC verde. Por que essa diferenciação? Porque eu tenho ali no meu ferrolho, que é onde fica a minha fibra, polimentos diferentes. Então começou-se com o polimento flat, que era esse todo retinho aqui, onde a minha fibra, né, na hora de eu fazer a conexão, eu tinha muita cerâmica para fazer o contato. E essa cerâmica, ela gera, assim, por conta da sujeira, né, ela acabava gerando bastante reflexão. Então, ao longo dos anos, foi desenvolvendo então um desbaste maior ali na cerâmica para diminuir a minha superfície de contato. E aí, com essa diminuição da superfície de contato, eu fui melhorando a reflexão de cada conector, tá certo? Então eu tenho o PC, que tem uma reflexão melhor do que o flat, eu tenho o SPC, que tem uma conexão melhor ainda, e eu tenho o UPC, que ele é retinho, só que ele é bem desbastado, então ele praticamente só encosta fibra com fibra. Então isso me gera uma reflexão bem menor, tá ok? E por último, a gente tem o APC. O APC, ele é uma conexão, ele é um ferrolho, né, angular. Ele tem 8 graus de inclinação. E por que ele tem esses 8 graus de inclinação? Aqui no próximo slide dá para ver e faz bastante sentido, tá? Como eu tenho a emissão de luz, e aí, quando eu tenho uma conexão mecânica, o que acontece? A luz bate e parte dela reflete para o meu emissor. Então, neste ponto, eu tenho reflexão voltando para o meu emissor. Isso faz com que eu gere alguns tipos de evento, como zona morta, eu explico daqui a pouco, e ele aumenta também a parte de aquecimento aqui, tá ok? Então, por causa disso, o angular ele me entrega um pouco melhor a minha reflexão. Por quê? Porque em vez da luz que bateu no conector, ela, em vez de refletir para o emissor, ela é jogada para a casca. Então, eu vou ter a mesma reflexão aqui, só que a diferença é que ela não volta para o meu emissor, tá ok? Então, como eu tenho lá, eu falei para vocês que a conexão mecânica ela gera uma média ali de meio dB de perda, então, quando eu tenho uma conexão tanto APC quanto UPC, eu vou ter os mesmos meio dB de perda, tá bom? A única diferença é que a reflexão vai mudar. Então, a reflexão numa conexão UPC, ela é esperada ali perto dos 45 dB de reflexão. Já na conexão APC, ela é esperada entre 55 até 65. E esses números eles são negativos, tá? Então, como é um retorno de luz, a reflexão esperada é menos 65, menos 55, versus os menos 45 da conexão UPC, tá ok? E aí, a gente tem aqui um exemplo de como que fica o acoplamento das duas partes, né? Então, eu tenho aqui o conector UPC junto com outro conector UPC, e como eles são retos, eles se encontram aqui e a luz transita normalmente, tá certo? Já com o APC, eu tenho a mesma coisa. Então, a luz ela vem aqui e eu tenho o ferrolho coincidindo o chanfro certinho aqui.
Então essa angulação, ela faz com que a luz desvie para a casca, tá ok? E aí eu tenho uma conexão perfeita. Vamos lá. Normalmente, alguém já viu isso daqui em campo, né? E aí o que acontece? Isso daqui é uma conexão ruim, porque gera vários fatores de problema aqui. O primeiro fator de problema é, olha só como é que está essa conexão. O ferrolho angular, ele põe a ponta dele e ela chega primeiro no conector reto, gerando riscos e até danificando o material de cerâmica, tá? Então, como são duas cerâmicas, as duas vão gerar detritos ali por conta dessa conexão. Depois eu tenho um vão, porque como eu tenho essa angulação, eu gero esse vão aqui. Esse vão vai gerar um afastamento entre as duas partes. E esse afastamento, ele vai fazer com que eu tenha uma perda de sinal de metade da potência do meu sinal. Então, se chegar aqui uma potência de 3 dBs, né, o que vai acontecer? Quando passar aqui nesse ponto, eu vou perder os 3 dBs, que é metade do meu sinal, então meu sinal vai ficar zero, tá certo? Então eu vou ter 0 dBm de potência aqui nesse ponto. E aí, aqui está o exemplo de como que é a passagem de luz. Então eu tenho aqui a passagem de luz caminhando pela minha fibra, né? E aí, quando eu tenho um conector sujo, o que vai acontecer? A sujeira vai virar uma barreira e eu vou ter maior reflexão e menor luz passando de uma ponta a outra, certo? Então, por isso que é muito importante eu praticar a limpeza dos meus conectores. Como eu falei para vocês, a gente está falando de fibra ótica ali, na casa do diâmetro de 125 micrômetros. Então, eu não consigo ver. E qualquer partícula de sujeira que está presente no ar, na saída de um ar-condicionado, eu vou ter problema de depositar sujeira ali na minha fibra, tá certo? Então, essa sujeira que vocês estão vendo aqui nessa imagem, ela é recorrente de sujeira, partículas que estão expostas no ar, tá certo? Então eu preciso fazer a limpeza, seja com uma caneta de limpeza, com um bastonete, e fazer a inspeção com o microscópio, porque só com o olho eu não enxergo. Então aqui eu tenho os principais defeitos que eu encontro utilizando o meu microscópio para enxergar, tá certo? Então uma fibra ela tem que ter essa característica dentro do meu microscópio, e aqui eu estou vendo aqui a sujeira, o pó, né? Olha só que coisa. Ele está com bastante sujeira aqui e esses detritos eles vão atrapalhar o meu sinal. Se eu fizer a limpeza com um assopro ou com a mão, eu posso gerar óleo e gordura aqui, então também vai atrapalhar meu sinal. E se eu ficar mantendo aquelas conexões erradas ou deixar sujeira, o que vai acontecer? Ele vai começar a danificar minha fibra permanentemente, seja com fendas, lascas ou até mesmo riscos, tá certo? Eu tenho um microscópio aqui comigo e esse é o microscópio que a gente faz a visualização da face do conector, tá certo? Então esse microscópio aqui, eu estou acoplado com ele no meu computador e eu vou mostrar para vocês aqui é, a visualização do meu microscópio, tá certo? Então vou mostrar aqui para vocês. Eu vou acoplar ele aqui na minha fibra, tá? E aí, o que eu vou enxergar, né? Ó, eu tenho minha fibra aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou sujar essa fibra. Vou desconectar aqui, vou limpar ela com o meu dedo, né? E vou acoplar de novo aqui. Quando eu faço isso, vou chegar aqui e chegar no zoom para a gente enxergar a minha fibra. Olha só a quantidade de sujeira que o meu microscópio encontrou só de passar o dedo, né? Então, vou centralizar ele aqui. E vou mostrar, vou fazer o seguinte, eu vou limpar agora essa fibra. Vamos lá, vamos limpar a fibra. Com a canetinha de limpeza, vou limpar ela dentro do acoplador, tá? E aí vocês vão ver a diferença. Olha só. Opa, um clique só não foi o suficiente. Vamos fazer mais? Vamos fazer mais um clique aqui. E aí a gente vai ver como que ficou a minha fibra. Olha só, com apenas 2 cliques e eu tenho uma entrega de limpeza muito boa, tá? Então, o que acontece? Se a gente tem o costume de ficar limpando o tempo todo, a gente vai ter pouco trabalho e pouco gasto com a canetinha de limpeza, tá? Porque normalmente eu vejo os técnicos utilizando 10, 15 vezes no mesmo conector
E como ele não tem um microscópio para visualizar como é que ficou a limpeza, né? Então ele não consegue ver se foi o suficiente, se não foi o suficiente, se a canetinha está limpando adequadamente. Então é importante, né? Se eu mantiver o hábito de fazer o uso da canetinha o tempo todo, tanto para o meu OTDR, quanto para o meu DIO, quanto para CTO, quanto para os meus conectores de fibra, eu vou conseguir manter uma qualidade ali. A sujeira não vai impregnar e eu vou conseguir manter a qualidade do meu conector de OTDR, da minha fibra, tá certo? Então agora eu vou minimizar aqui e vamos seguir adiante. Então aqui eu tenho os tipos de canetas de limpeza. E uma parte interessante é o seguinte, a gente tem que se atentar porque cada tipo de conector tem um diâmetro diferente. Então eu tenho o SC, que ele tem o diâmetro de 2,5 do ferrolho. Então essa caneta aqui, ela é feita só para o SC, para o FC, para o SP. Se eu precisar do LC, o LC tem um diâmetro de 1,25. Então ele é bem menorzinho. E aí, essa caneta não vai fazer a limpeza que eu preciso. Eu preciso usar uma caneta para LC, porque ela tem um diâmetro menor. E o mesmo acontece se eu usar de LC para limpar o SC. Como a fita é bem mais estreita, eu não vou fazer a limpeza como eu deveria, tá ok? E para conectores MPO, eu também tenho uma caneta específica para MPO, tá ok?